Então vamos lá, vamos conhecer esse artigo que falou sobre treinar até a falha e comparou, né, com não treinar até a falha. Primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês, relembrar, né, é que esse texto ele tem como método uma revisão sistemática da literatura e uma meta-análise. Ou seja, ele trabalha com os estudos que já foram feitos. Ele encontrou diversos estudos que compararam treinar até a falha com não treinar até a falha e combinou os dados desses estudos quantitativamente. Daí ele ser chamado de meta-análise. O texto, o artigo, é esse que vocês estão vendo a imagenzinha aí. Se vocês não conseguirem encontrar, vocês podem falar comigo que eu compartilho, tá bem? Pra vocês poderem ler também se vocês quiserem. E eu já vou começar a falar um pouquinho sobre os detalhes dessa pesquisa. Foram 15 estudos incluídos por essa revisão de literatura. Os participantes desses estudos foram adultos jovens e aparentemente saudáveis. No total, 394 participantes. Aqui eu já quero comentar um ponto, né? Se em 15 estudos eles conseguiram incluir 394 participantes, por aí você tem noção que o número de participantes nesses estudos não é grande, né? Porque somado todos os participantes não chegou nem a 400. Se a gente procurar, né, se a gente dar uma olhada na internet, vocês vão ver que tem vários estudos randomizados, controlados, testando intervenções que tem mais de 400 participantes. Mas aqui, nos 15 estudos que foram incluídos, não chegou nem a 400. 33% desses participantes são do sexo feminino e ele incluiu indivíduos treinados e indivíduos não treinados. As intervenções duraram de 6 a 14 semanas, então um período relativamente curto, né, de treinamento, com uma frequência de 2 a 3 dias por semana. Tem muita gente que malha com uma frequência maior que isso. Nas avaliações, nos protocolos, né, de treinamento, se trabalhou com uma porcentagem de repetições máximas diferente. Por exemplo, digamos que você faça uma única repetição no supino com 100 kg. Alguns estudos trabalharam com 80% de um RM. Então, você trabalharia com 80 kg, já que você trabalha com 100. Um RM é só 100. Você trabalharia com 80 kg. Outros estudos trabalharam com 60% dessa RM, que seria para você 60 kg. Então, teve uma variação aí nas intervenções, né? Que envolveram, claro, a oferta de treinos de musculação. Houve diferenças em número de série e repetições nesses treinos. E, é claro, de exercícios também. Os desfechos, né, o que foi avaliado nesses estudos que foram incluídos, foram força e hipertrofia. Falando de força, todos os 15 estudos incluídos nessa revisão da literatura avaliaram esse desfecho. E os testes utilizados para avaliar a força envolveram o teste de 1RM, 6RM e 10RM. Até aqui já vale destacar para você o quão distinto esses estudos são, né? Você vê que tem variedade na RM trabalhada, você tem variedade nos testes que foram utilizados, você tem variedade na frequência das intervenções, na duração, né? No tempo que as pessoas levaram praticando essas atividades. Então você vê que tem uma diferença considerável entre esses 15 estudos. E, na linha dessa diferença, né, diferentes testes isométricos e isocinéticos. Quanto à hipertrofia, há ainda menos estudos do que com força. Hipertrofia só apenas 7 estudos analisados. E desses 7 estudos, o número total de participantes foi apenas 219, sendo 41% do sexo feminino. Para avaliar a hipertrofia, os testes utilizados foram referente à área de secção transversal de diferentes músculos e à espessura muscular. Ao invés de avaliar o que normalmente é esperado nesse tipo de trabalho, que seria o risco de viés, o risco de esses estudos, de alguma forma, terem os resultados enviesados, os autores dessa revisão sistemática, eles utilizaram um instrumento que avalia a qualidade dos estudos. Nesse instrumento, eles chegaram à conclusão de que 5 estudos dos 15 incluídos são de qualidade moderada e 10 estudos são de qualidade boa. O fato desses estudos serem considerados de qualidade boa não significa que eles não tenham limitações. Quanto à análise de dados, eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas vale comentar, né, que eles utilizaram como uma medida, na parte estatística, né, os resultados que são apresentados para os leitores, o G de Edds. E esse G de Edds ele é conhecido como uma medida padronizada de efeito, que é calculada mais ou menos como está apresentado nesse slide aí. Eles apresentam alguns pontos de corte para interpretar essa medida, que são organizadas em pequeno, médio, grande e muito grande. Para ser sincero para vocês, a utilização desse tipo de medida como G de Edds, apesar desses pontos de corte parecerem intuitivos, é muito difícil de interpretar se os resultados são importantes ou não. Seria muito mais fácil de interpretar se os resultados fossem apresentados como
número de RMs a mais que um grupo teve do que o outro, ganho de massa muscular em quilos, porcentagem de aumento, né, da espessura muscular. Mas o que tem para esse estudo é o GDEDS. Então vamos chegar já na parte de resultados, né, considerando todos os estudos. Comparando até a falha versus antes da falha. Aí eu vou no ponto que esse antes da falha nem sempre foi a mesma coisa para todos os estudos. Para alguns estudos, o antes da falha foi deixar algumas repetições de reserva. Antes de você não conseguir mais completar o movimento, o indivíduo parava, deixava ali 1 a 3 repetições de reserva. E outros estudos já era bem diferente. O indivíduo interrompia muito antes dessas 1 a 3 repetições de reserva e fazia uma série a mais. Então vamos lá, o que eles acharam? E vamos considerar assim, que os valores positivos que aparecerem aí, eles favorecem ir até a falha. E os valores negativos vão favorecer interromper o exercício antes da falha. Quando a gente olha na categoria força, a gente vai ver que a estimativa, combinando os dados de todos os estudos, foi menos 0,09. Menos 0,09 GDEDS, né? Que é aquela métricazinha que eu apresentei para vocês. Dentro do que os autores apresentaram, é uma estimativa de efeito pequena. O que vocês estão vendo ali de 95% intervalo de confiança é o quão confiante os autores podem estar de que, se repetirem essa pesquisa novamente, aqui eu estou falando de forma simplificada para vocês, em 95% das vezes, o resultado vai estar ali entre menos 0,22 a 0,05. Então, pode ser que esse resultado favoreça a força, se ele for 0,05, ou pode ser que pode ser que esse resultado favoreça ir até a falha, se ele for 0,05, ou pode ser que ele favoreça interromper antes da falha, se ele for ali o menos 0,22. Na interpretação de resultados estatísticos, a gente considera a estimativa, que nesse caso aqui é o 0,09, como a melhor previsão que a gente pode ter do que aconteceria na população. Só que, quando os intervalos eles são tão amplos assim, a gente sabe que tem muita incerteza quanto a esse resultado. E isso vai ser uma verdade para diversos resultados dessa revisão. Não só essa incerteza nos dados, nessa imprecisão, mas como a gente saber que os estudos que estão providenciando os resultados, né, que estão sendo quantitativamente combinados, esses estudos são muito diferentes um do outro. Então, qual é o significado disso, né? O GDEDS é difícil de interpretar, os estudos são muito diferentes. Que conclusão que a gente vai tirar dessa pesquisa? Então, vou continuar apresentando aqui os resultados para vocês e, com o passar do tempo, a gente vai conversando mais sobre isso. Então, quando a gente vai para a hipertrofia, quando considerando todos os estudos, que para a hipertrofia, se eu me lembro bem, eram só 7 estudos, né? A diferença observada foi de 0,22, favorecendo ir até a falha. Só que, lá na medidazinha dos autores, né, está mais próximo ali de ser um efeito pequeno. Só que, nesse GDEDS aí, a gente não sabe se esse efeito pequeno, quantos quilos isso representa de massa muscular, quantas RM de força, né? Que aumento de força é esse. Então, muito difícil de interpretar. Se vocês lembrarem aí como interpreta o intervalo de confiança, vocês vão ver que esse intervalo de confiança ele cobre um efeito que pode, na verdade, favorecer para antes da falha, ou pode ser um efeito até moderado ou elevado. Então, a gente tem muita imprecisão e muita incerteza sobre como seria esse resultado se a gente fizesse de novo essa pesquisa. Então, qual é esse valor real na população, né? Aí, quando a gente olha para força, mas considerando quando estudos que não equipararam o volume, ou seja, os estudos que equipararam o volume, os participantes fizeram um número parecido, similar ou igual de repetições, independente de se eles foram até a falha ou não foram até a falha. Em estudos que não equipararam o volume, os participantes poderiam ter feito mais repetições em um grupo ou mais repetições no outro. Beleza? Eu não vou lembrar bem aqui como isso aconteceu, mas os autores até comentam sobre isso na pesquisa deles. Quando não equiparou o volume, houve uma vantagem de força para o grupo que não treinou até a falha, dando uma diferença ali de menos 0,32, que está ali entre, de acordo com a classificação dos autores, um efeito pequeno ou médio. Mas, novamente, quando a gente olha o intervalo de confiança, a parte mais inferior desse intervalo chega ali a menos 0,07, bem próximo de zero. Então, o zero, né, ou efeito nenhum, também é algo compatível com os dados que foram observados. Em outra análise, que é uma análise considerando apenas indivíduos treinados, que é um conceito que pode variar de estudo para estudo, o que é um indivíduo treinado, observou-se que treinar até a falha promove maior hipertrofia. Mas quando novamente você olha o resultado, você vê um 0,15, que está ali dentro de um efeito pequeno, e um intervalo de confiança que se aproxima bastante do zero, 0,03.
que pode ser um efeito nenhum, né? Pode ser nenhum efeito. E a gente sabe que isso aí é um G de Edges, a gente nem dá para dizer o quanto de hipertrofia que é isso aí. Então, beleza. O que eu quero destacar para vocês? Aqui é uma figura que está lá dentro desse estudo. E nessa figura, esse primeiro quadradinho que eu circulei, são as estimativas para os participantes dentro de cada estudo. Quando a estimativa vai para a direita, ela quer dizer que naqueles participantes, treinar até a falha produziu um ganho maior de força. Quando a estimativa vem para a esquerda, significa que não treinar até a falha produziu um ganho maior de força. Então, vocês observam que dentro do mesmo estudo, né, considerando testes diferentes, você vai ter ganhos de força que favorecem treinar até a falha e ganhos de força que favorecem não treinar até a falha. Para você ver como a situação é complicada, como é complexo. Mas normalmente assim, bem próximo do zero. Só que alguns até um pouquinho mais distante. Então, e aqui é a mesma coisa aqui embaixo, né? Situação para outro estudo. Então, o que a gente pode entender disso, né? Que há muita variabilidade, inclusive dentro do próprio estudo, a depender do teste de força feito, né? E aí a gente tem que entender que esses testes, eles também não são perfeitos, né? Então, vou até seguir aqui, né? Para a hipertrofia, que vocês vão ver que a situação é semelhante. Por exemplo, nesse estudo aqui, quando se olha a fibra CSA, está favorecendo aqui treinar até a falha. Quando olha a parte muscular do reto femoral, já está favorecendo não treinar até a falha. E você vê esses traços aqui, né? São os intervalos de confiança, né? Significa que se o estudo for repetido, tem bastante incerteza se os resultados poderiam tanto favorecer treinar até a falha, quanto não treinar até a falha. Então, bastante imprecisão nos resultados, né? O que é normal em estudos pequenos. E, a depender do tipo de músculo que foi avaliado, pode favorecer treinar até a falha, pode favorecer não treinar até a falha. E pode ser que isso aqui fosse feito de novo, desse resultados diferentes. Aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as análises de subgrupo, que são as análises que eu apresentei algumas coisas para você anteriormente, que são onde os autores consideram, por exemplo, estudos que não equipararam o volume de treino. Aí fazem um cálculo ali apenas com esses estudos. Depois calculam apenas os estudos que equipararam o volume de treino. Aí fazem os cálculos com base em estudos que incluíram apenas indivíduos treinados, estudos que não incluíram indivíduos treinados. Então, nessas análises de subgrupo, o que acontece? Pode parecer que por eles aqui estarem analisando, por exemplo, estudos que não equipararam o volume, e aí eles notaram um efeito um pouquinho maior, né? E, de certa forma, interpretaram isso aqui como se em indivíduos que, quando não se equipara o volume, aqui é negativo, né? Há uma vantagem para o treinamento que não vai até a falha em ganho de força. Essa foi a interpretação. Contudo, nessas análises de subgrupo, embora você tenha ali apenas os estudos que não equiparam o volume, dentro desses mesmos estudos podem haver outras diferenças. Pode haver, nesses estudos que não equiparam o volume, um maior número de indivíduos treinados. Esses estudos também, por exemplo, só incluíram indivíduos treinados, ou não incluíram indivíduos não treinados. Ou então, nesse estudo se avaliou mais a parte superior, ao invés da parte inferior. O que eu quero dizer? Quando você equipara, ainda que você compare, né, só os estudos que não equipararam o volume, mesmo dentro desse subgrupo, pode haver diferenças consideráveis desses estudos em outros fatores que não é a equiparação do volume, que expliquem, né, essa diferença que favoreça treinar até a falha ou não treinar até a falha. Então, qual é a minha conclusão, né, com base nesses estudos? A minha conclusão é que os resultados são inconclusivos. Você não tem, com base no que é observado ali, uma consistência falando assim, ó, treinar até a falha é melhor do que não treinar até a falha em força ou em hipertrofia. Os resultados variam muito. Se aqueles pequenos estudos fossem feitos de novo, poderiam apresentar resultados diferentes. Então, não dá ainda para a gente dizer que treinar até a falha ou não treinar até a falha é melhor um do que o outro, nem para força, nem para hipertrofia. Eu acho que uma leitura profunda de cada um desses 15 estudos, que essa revisão incluiu, ao invés de uma síntese quantitativa, talvez trouxesse uma ideia melhor do que poderiam explicar essas diferenças entre ganho de força e entre ganho de hipertrofia de um estudo para o outro. Mas, se alguém me dizer, olha, treinar até a falha é melhor, vai produzir resultados melhores em ganho de hipertrofia para indivíduos treinados, né? Que é uma das conclusões que se é tirada desse estudo. Com base nesse estudo, não dá para falar isso, porque os estudos são muito diferentes, né? Então não dá para dizer se foi treinar até a falha ou se foram as diferenças nos estudos que produziram esse ganho maior de força. Beleza? E como eu mostrei lá, vai ter estudo que de hipertrofia, né? Vai ter estudo que o treino antes da falha produziu um ganho maior de hipertrofia.